É verdade. Lembro que a Acho que Bíblia poderia diz... ser político na boa. Então, ser honesto? Eu também tenho uma Até agora não foi revelado nada. Demorou muito pra responder, cara. Pra responder certo. Lembra o que está escrito na Bíblia? Quem for fiel no pouco será fiel, né? Então, agora se você vende seu voto, se você trocou seu voto por dinheiro de tijolo, se você aí pode esquecer, né? Mas o cristão ele pode se candidatar a um cargo político, só que estude e procure ver aonde você vai entrar. Aonde você vai entrar, né? E entrando aqui na última parte, falando sobre a colheita, a igreja e a colheita. Ou seja, a colheita de almas. Porque é papel da igreja evangelizar. É papel da igreja ganhar almas. Vale lembrar também que não existe dom de evangelizar. Jesus não mandou só os 12 evangelizar. A grande comissão foi para os 120 que estavam ali reunidos, ali no cenáculo. Não existe dom de evangelizar. Para você entregar um folheto, não existe dom. Não existe dom para você, numa conversa com um amigo, você falar de Jesus, né? Eu costumo dizer que o cristão primeiro ele deve pregar com a vida para depois ele pregar com a boca. Então primeiro você tem que viver aquilo que você prega para depois você pregar. A sua vida já é uma pregação. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu do seminário, uma pessoa de um caráter extraordinário, pastor Alberto Souza Rei, pastor da Igreja Congregacional de São Joaquim. Perguntei para ele na época do seminário, quantas vezes você prega por semana? Ele falou, todos os dias. A princípio eu fiquei sem entender, mas depois eu entendi. Ele prega com a vida dele. A vida fala mais alto do que a boca, né? Porque é o testemunho da pessoa que nós, né? Isso aí, testemunho da pessoa que vale mais do que as palavras que saem da boca dela. O seu exemplo é mais importante. A Bíblia fala que os discípulos, como eles eram unidos, a Bíblia diz que eles caíam na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Por quê? Não só pela pregação que saía da boca deles, pelos testemunhos que saíam da boca deles, mas também pela vida exemplar que eles tinham, né? Então, a igreja, ela deve ter essa prática de semear a palavra de Deus, né? E o princípio da semeadura, ela é você ensinar, você pregar, ela é a sua vida, né? Você deve viver aquilo que você prega, né? Você deve dar o seu exemplo, sempre lembrando que você deve sempre investir no conhecimento da Bíblia, pregar sempre a palavra de Deus, né? E nas implicações da semeadura, a implicação, quais são as implicações da semeadura? Primeiro, agora eu não estou mais filmando, eu posso apagar aqui. Posso ligar aqui. Quais são as implicações da semeadura? Você vai pregar, você vai evangelizar, você vai plantar semente, né? Você vai investir, você vai orar por aquelas almas, você vai orar por aquele lugar, você vai fazer ar livre, aquela alma vai se converter, mas você não deve esquecer de discipular essa pessoa. O ID de Jesus não é só para pregar, o ID de Jesus é para fazer missões. Ou seja, o ID de Jesus é uma tríplice missão. Mateus 28, a partir do verso 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Primeira parte da missão da igreja. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda fase da missão da igreja. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Terceira fase da missão da igreja.
Então, quando você prega, quando você está fazendo discípulo, quando você batiza, quando você prega, você está ganhando alma, fazer discípulos, né? Quando você batiza, você está inserindo esse novo discípulo ao seio da igreja. E quando você discipula, você está ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E as implicações da semeadura, uma das principais implicações é a própria colheita. Ou seja, aquele que planta, ele deve colher as alegrias, né? Porque a Bíblia fala o quê? Que aquele que planta e cultiva é o primeiro a desfrutar daquilo que ele plantou, né? Então a colheita, que não adianta você plantar e não colher, você tem que colher também. Você vai ganhar alma para Jesus, faça o apelo. Quem que aceita Jesus? Teve uma vez que eu estava evangelizando na época do... a gente sempre evangeliza pela graça de Deus, graças a Deus também aqui no Pastor Arão e no campo da Central de Manilha, são igrejas que investem em evangelização, graças a Deus, né? O campo de Manilha investe na evangelização, né? Tanto é que o Ministério da IAD e a IEAD, quanto também o campo de Manilha, são ministérios que investem na evangelização. Só nesses 2 meses que eu estou no campo da Central de Manilha, já perdi as contas de quantos trabalhos de evangelização nós já fizemos. Ar livres, passeatas, evangelismo pessoal, etc. Né? Mas teve uma vez que eu estava no seminário, no estágio do seminário, e no seminário a gente passava um domingo inteiro numa igreja, né? E a gente tomava café da manhã, almoçava, lanchava para ficar totalmente à disposição da igreja. E todos os trabalhos da igreja estava a nossa responsabilidade, né? Ensinar na escola dominical, evangelizar, dirigir o culto e pregar, era com a gente. E a gente foi evangelizar, e um dos jovens da igreja congregacional Ebenezer, de Santa Isabel, e a gente foi fazer um evangelismo pessoal, e a gente foi na casa de um dos jovens, os pais estavam desviados. Um dos pastores, um dos seminaristas que hoje é o pastor, ele pregou. E aí, naquele momento, Deus me inspirou a fazer o apelo. E quando eu fiz o apelo, o pai e a mãe aceitaram Jesus. Mas eu fiquei tão satisfeito com aquelas almas, né? Que pela graça de Deus, Deus usou tanto ao pastor quanto a mim, mas pela conversão deles, porque no culto à noite eles estavam lá adorando a Deus. Então não basta apenas pregar. Vale lembrar que o método hoje é diferente do método da igreja primitiva, né? No método da igreja primitiva, você primeiro apresentava a pessoa a Jesus e no mesmo dia você apresentava a igreja. Você apresentava a ordem, a sequência era apresentar Jesus, o batismo e a igreja. Hoje é um pouco diferente. Você apresenta Jesus, a igreja e depois o batismo. Lembrando lá do eunuco, da Etiópia. Primeiro, Filipe falou de Jesus para ele. Segundo, Filipe o batizou. E terceiro, a igreja a qual foi fundada na Etiópia. Ele foi apresentado a ela. Né? Hoje é um pouco diferente. Jesus, igreja e batismo. Né? Mas a igreja não pode esquecer de evangelizar e de fazer o apelo para trazer essas almas para Jesus. Né? O princípio da semeadura é qual? Você planta e você colhe. Você colhe o que você planta. Né? Então, se você plantou a palavra, você colhe. E como é maravilhoso, isso já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com os irmãos aqui também, de você pregar para uma vida. Anos depois, você encontra aquela vida transformada na igreja. E ela chegar para você e falar: eu sou um dos frutos das tuas pregações. Eu já tive o privilégio de ouvir isso e os irmãos aqui, creio que também já tiveram. Eu fiquei maravilhado, eu fui para casa flutuando, foi no final do meu dia, mas eu ganhei meu dia com aquela palavra. Né? Ou seja, a igreja nunca deve esquecer de pregar a palavra de Deus. E para encerrar,
o destino final da igreja. Bom, qual é o destino final da igreja? Aqui seria um elemento escatológico, né? Uma parte escatológica aqui da aula, né? Mas o destino final da igreja é o reino dos céus. Nós trabalhamos para entrar no reino dos céus. Vale lembrar que eu, particularmente, eu não concordo que haja esse lugar intermediário. Quando você morre, você não vai para o céu, você vai para um lugar para descansar. Para quem vai para o inferno, que ninguém aqui vai, se você morre no mundo, você vai para um outro lugar que não é o inferno. Eu não acredito nisso porque não há base bíblica para isso. Mas se você é salvo, morre em Cristo, você vai para o céu. Você ia para o seio de Abraão antes da ressurreição do Senhor. Depois da ressurreição, o seio de Abraão foi levado para o céu. Está escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 4, que subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, pelo que ele foi morto na carne e vivificado no espírito, e pregou os espíritos em prisão. Né? Então, o destino final da igreja é o céu. A igreja é a agência do reino de Deus. Nós reinaremos sobre o mundo durante o milênio. O nosso destino final é o triunfo para a glória de Deus. Né? Isso é para a gente não ter dúvida. Às vezes a gente vai evangelizar uma alma, a gente investe tanto numa alma. Aí Jesus ele disse o seguinte: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você evangelizar, vidas se converterem, mas você mesmo não ser verdadeiramente convertido, comprometido com Cristo, né? Então, se você for comprometido, transformado por Cristo, seu destino final é o céu e a salvação. O apóstolo Paulo ele escreveu 6 meses antes dele ser degolado. 6 meses antes ele sofreu o martírio através das mãos do imperador Nero. Ele escreveu lá em 2 Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. O cristão ele tem que ter essa esperança. Você é um salvo. Você não será salvo, você já é um salvo. Agora você precisa fazer aquilo que Paulo recomendou na carta aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque se você se desviar e ir para o mundo e morrer no mundo, tudo que você fez na igreja não vai te levar para o céu. Foi em vão. Todas aquelas almas que você ganhou para Jesus. Naquele grande dia o Senhor Jesus vai falar para você: você ganhou muitas almas para mim, mas olha o que você fez. Você começou bem, mas você terminou mal. Né? Porque a igreja está destinada ao céu. Enquanto eu tenho meu compromisso, minha vida ligada em Cristo, eu vou para o céu. Não basta só estar ligado ao hall de membros da igreja. É necessário ter compromisso e estar ligado a Cristo. Aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem que estar ligado nele, em Cristo. Porque aquele que faz parte da igreja e está ligado em Cristo, que está na igreja invisível, o seu destino final é o céu e voltará no milênio para reinar sobre este mundo. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Reinaremos sobre quem? Isso aí será discutido melhor durante a aula de escatologia, né? Nós reinaremos sobre os sobreviventes da grande tribulação. Aquelas nações que derem acolhimento aos judeus durante a grande tribulação, aos judeus convertidos, esses sobreviverão à grande tribulação e farão parte
das ovelhas que o Senhor colocará à sua direita, né? Nós reinaremos sobre esses durante os 1000 anos. E depois, o nosso destino final, a eternidade, né? Então, irmãos, nós temos que ter um comprometimento com Deus e com a igreja. Eu volto a repetir, eu sou a favor, em parte, e somente em parte, da frase de São Cipriano. Quando ele escreve dizendo que aquele que tiver Deus por pai deve ter a igreja por mãe. Onde ele diz que fora da igreja romana não há salvação. E eu concordo em parte. Por quê? Porque fora da igreja não há salvação. E aí eu discordo quando ele fala fora da igreja romana não há salvação. Mas eu concordo quando se diz que fora da igreja não há salvação. Então, se você sair da igreja católica e vir para a Assembleia de Deus, você é salvo. Se você, segundo a vontade de Deus, saiu da igreja Assembleia de Deus, foi para a igreja congregacional, você é salvo. Ou vice-versa, né? Fora da igreja não há salvação. Eu estou aproveitando para concluir até esse módulo nessa frase, porque nós estamos estudando a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então é necessário estarmos firmes na fé. E aí eu volto a dizer uma palavra também que a gente já tinha dito anteriormente, que a igreja é o corpo de Cristo. Enquanto você estiver em Cristo e na igreja, você é salvo. Agora, se você sair da igreja e de Cristo, quem disse que você está salvo? Corta um dedo seu corpo vai continuar vivo, mas o dedo vai morrer. Então, se sair da igreja, morre. Ah, mas eu abandonei a igreja, mas não abandonei a Cristo. Mas o grande perigo hoje é que o povo está na igreja, mas Já, não é já, da abandonou, igreja. já abandonou, né? Entendeu? Exatamente. Está na igreja, mas não é da igreja. Exatamente. E É o que vive hoje, tem muitos por aí. verdade. E é por isso que eu coloquei que tem que estar na igreja e estar ligado a Cristo, né? Tem que ser Mas da igreja. tem que ser da igreja, A né? igreja que é Se de comprometer, né? Fazer parte da igreja corpo de invisível. Cristo, Mas infelizmente a maioria, não vamos colocar a maioria não, para não ser um pouco injusto, pelo menos de acordo com a minha consciência, pelo menos assim 40%, vamos colocar assim, talvez ainda seja algo meio pessimista, né? 40% dos irmãos que estão com o nome atrelado ao rol de membro da igreja não estão verdadeiramente comprometidos com Cristo, não estão verdadeiramente convertidos. Verdade. Hoje eu estava conversando com um irmão, esse irmão ele não tem curso superior, mas ele lê muito a palavra de Deus. Eu estava conversando com ele falando o seguinte: tem irmão que tem inveja. Por exemplo, o pastor Arão vai congregar comigo, vou ficar com inveja do pastor Arão. Ele conhece a Bíblia mais do que eu. E tem mais diplomas do que eu. Eu não. Se eu fizer isso, quem vai estar perdendo sou eu. E isso também mostra que minha vida não está em Cristo. Porque o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11: se há entre vós dissensões e desunião, posso chamar vocês de espirituais? Não, lógico, vocês são carnais. Agora, se tem na igreja alguém que é mais sábio que eu, que é mais entendido do que eu, se eu me afastar dele, quem vai estar perdendo vai ser eu. Porque eu estarei perdendo a oportunidade de estar aprendendo junto com o irmão. É por isso que quando chega o irmão novo na igreja, tem um bom conhecimento, eu colo com ele. Estou colado aqui com o pastor Arão. Aprender. Eu vou aprender com ele. Né? Por quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus, na oração lá sacerdotal de João 17, ele pede o quê? Que eles sejam um, assim como nós somos um.
Então deve haver a união dentro da igreja. Esse negócio de espírito de partidarismo dentro da igreja, aí eu prefiro o pastor Arão pregar. O pastor Arão prega melhor do que Reinaldo. Reinaldo, aquele barrigudo grandão lá, feito pra caramba. Prefiro o pastor Arão. Né? Aí, esse espírito de partidarismo da igreja não deve haver. Panela dentro da igreja. Não deve haver. Né? Aqui não há. Aonde eu estou também não há. Mas tem lugar que tem. Só prega quem está ali. Ó. Ah? Isso aqui só que prega. Aqueles ali. Tem lugar que é assim. Né? Mas, irmãos, nós temos que estar comprometidos. Para sermos da igreja invisível, sermos salvos, nós temos que estar comprometidos com Cristo e com a sua palavra, sem deixar de fazer parte da igreja. Porque não existe Cristo em casa. Então, se alguém que de repente está me assistindo aí vai me assistir no YouTube que pensa de largar a igreja, né? Ih, rapaz, tem gente aqui que está rindo demais. Deixa eu te confiar de você. Que é isso? Eu não estou te falando, vem devagar. Bom, mas enfim, obrigado aí. Pode deixar que esse vídeo aqui eu não vou mandar para o YouTube, não vou até apagar ele.